O feitiço pode não existir e neste vídeo eu vou demonstrar-te o porquê. A cidade do Dundo tem vivido nos últimos dias um ambiente de pânico. Imaginemos uma comunidade inteira que é refém de um pânico brutal. E não é por causa de uma nova estirpe, de um novo vírus ou de um colapso econômico. Não. É por causa de algo que parece mais aquelas velhas histórias de feitiçaria. Estamos a falar de supostos roubos ou diminuição dos órgãos genitais através de um simples toque mágico de um estranho. Circulam vídeos nas redes sociais denunciando um fenómeno de desaparecimento misterioso de órgãos genitais masculinos. Portanto, este vídeo é uma análise lógica deste fenómeno social que está a decorrer em Angola. Assim, aconselho-lhe a ficar até o final deste vídeo, deixe nos comentários o seu parecer, a sua visão sobre este fenómeno e vamos ver como é que a lógica pode ajudar-nos a escapar desta histeria coletiva. Bem, com muito gosto, eu sou Marcos Chumblali, advogado, docente universitário e capacitador em lógica, metodologia de investigação científica e em direito. A começarmos então a nossa análise lógica. Aliás, se eu estivesse em sala de aulas da universidade com os meus alunos a dissecarmos este fenómeno social, a primeira lição seria muito, mas muito simples. O que me surpreende e de certa forma deixa-me espantado não é a velha crença na feitiçaria em si, mas sim a forma como o método desliga completa e rapidamente o nosso pensamento crítico. É que as pessoas, quando estão diante de um fenómeno que põe em causa a sua integridade física básica, elas, deitam lógica pela janela. Isto acontece porque, ao deparar-se com estas notícias nas redes sociais, o mecanismo de sobrevivência das pessoas é acionado. Isto faz com que a sua mente aceite, inclusive, coisas absurdas, simplesmente para garantir que elas não sejam a próxima vítima. Infelizmente, os algoritmos das redes sociais ajudam a alimentar isto. E reparem que nesta nova praça digital, ouvir dizer transforma-se em dogma em questões de minuto. E toda a pessoa que vier a duvidar do sobrenatural, da magia, da feitiçaria, é que é tida como louca. Mas é aqui que a coisa se torna um pouco mais interessante, porque depois surgem aqueles grupos de pessoas que dizem que existe um mundo invisível ou espiritual cujas regras a ciência não consegue alcançar. E como é que nós vamos conseguir desmontar isto? Bem, vamos utilizar aqui o princípio da lógica, o onus da prova. O onus da prova praticamente é o princípio que nos diz que qualquer pessoa que faça uma afirmação extraordinária tem a obrigação de aprovar. Ou seja, se a pessoa diz que um mundo sobrenatural ou invisível consegue roubar órgãos, então deve demonstrar com evidências suficientes de que assim é o que acontece. Ora bem, se a pessoa o diz, então é porque é residência deste mundo e consegue, consequentemente, trazer-nos provas cabal de que este mundo existe. Mas pronto, vamos agora aqui trazer um exemplo concreto deste fenómeno. Vamos lá supor ou hipotetizar que encontramos na rua Kunze a chorar e a dizer com todas as letras que um estranho lhe tocou nos ombros e roubou-lhe parte do seu equipamento, ao que houve uma diminuição considerável do mesmo. Como é que nós podemos analisar este caso, visto que temos uma vítima material? Ora bem, neste caso eu deveria aplicar o que eu chamo de prova da propriedade. Se como se diz que antes tinha propriedade X, que no caso é o tamanho do seu órgão, então deverá demonstrar isso em dois pontos no tempo, no passado e no presente. E a fórmula aqui é muito simples. Kunze terá que demonstrar que antes ele possuía, por exemplo, 15 centímetros e que agora, no presente, ele possui apenas 5 centímetros. E é aqui que a coisa se torna um pouco mais interessante. Por quê? Porque vamos lá supor que nós consigamos confirmar que de facto houve uma atrofia considerável no órgão de Kunze. Por mais que nós tenhamos esta confirmação que houve uma redução de 10 centímetros, isto por si só não prova que houve um feitiço ou que houve um toque mágico. Por quê? Porque nós podemos ter outras alternativas desta mesma redução considerável do órgão de Kunze. E como analistas nós devemos ver estas alternativas. Por exemplo, pode suceder que Kunze já nasceu com um micropênis desde o início e que por isso, através de uma histeria ou de uma psicose, ele aproveitou-se desta situação para, desencadear o caos. Ou pode suceder também que Kunze, através de uma psicose, tenha aplicado produtos destes caseiros que vendem na internet e que não há nenhuma prescrição médica para aumentar o seu órgão, mas como consequência teve um efeito contrário. Assim, ao aplicarmos esta prova da propriedade, nós conseguimos reduzir este boato e vermos que ele não passa talvez de uma histeria coletiva. Prontos, praticamente o contexto desta nossa análise, ela se resume na máxima que eu sempre trago. Lógica é gramática da mente.
E quando nós conseguimos aplicar esta prova das propriedades, nós conseguimos desmontar qualquer histeria coletiva. E sem esta gramática, nós seremos simplesmente analfabetos funcionais que estaremos à mercê de qualquer desinformação. Bem, pense sempre de forma crítica e lembre-se, a lógica é a gramática da mente. Até mais breve.